Bancada federal, embora com divergências políticas, a bancada federal do Piauí esteve em peso na votação da reforma tributária? Isso mesmo, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos. Votação unânime, Douglas. Os 3 senadores piauienses, o senador Marcelo Castro, o senador Ciro Nogueira e a senadora Jussara Lima, votaram a favor desta reforma que, como você dizia, foi aprovada ontem em 2 turnos no Senado Federal, com algumas alterações, e agora volta para a Câmara. O placar confortável para a base do presidente Lula, 53 votos favoráveis e 24 votos a favor. E a gente preparou um material, Douglas, para explicar o grosso da reforma, os principais pontos, o que de mais importante vai mudar para o próximo ano. Então vamos analisando alguns pontos principais. Eu acho que o principal de todos os pontos é a criação do IVA, que é uma das maiores reclamações, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. E o IVA, ele unifica a carga tributária que hoje é grande e ruim, né? Você paga muito e paga mal o imposto. Então o IVA, ele unifica dividindo em 2 categorias, né? A contribuição sobre bens e serviços, que congrega ali 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que coloca ICMS e ISS. Então, o IVA unifica. Então, é talvez um dos pontos mais importantes, que traz maior clareza no pagamento de impostos. A fase de transição, é preciso destacar que a reforma ela vai começar de forma gradual, tendo o seu efeito final e pleno somente em 2033, ou seja, nós vamos ter aí 10 anos para a reforma ser implementada aos poucos, né? Colocando então a alíquota teste a partir somente de 2026 e a alíquota plena em 2033. Outro ponto importante é a alíquota de impostos reduzidas e a trava, Douglas. O que é essa trava? Ela cria um limite tanto para aumento de impostos quanto para redução. Então, essa trava, ela veda que municípios e estados tenham as receitas reduzidas após a reforma tributária, o que dá maior estabilidade para os prefeitos e governadores. Outro ponto importante, Douglas, a cesta básica e o cashback. O texto ele mantém uma faixa de isenção para produtos que integram a cesta básica. Então isso é muito importante, já que não vai incidir muito forte na inflação para quem ganha menos. E o cashback, que a gente já conhece, é aquela previsão que a legislação ainda vai ser construída, mas de retorno de imposto pago, que a gente tem em países da Europa, por exemplo, quando você viaja, Portugal, Espanha, quando a gente volta, vai pegar o avião de volta, você tem o direito no aeroporto de apresentar o comprovante do IVA que você gastou e receber uma carga desse imposto que foi pago. Então, para combater a evasão de divisas. Alíquotas reduzidas, como eu disse, principalmente para serviços de educação, saúde, medicamentos, produtos, por exemplo, alimentos destinados ao consumo humano, produtos agropecuários, ou seja, uma série de produtos que terão a isenção. Outro ponto importante, Douglas, que a gente destaca aqui, o tratamento diferenciado, ou seja, combustíveis, lubrificantes, serviços financeiros, cooperativas, outras áreas receberão um tratamento diferenciado e específico na cobrança do IVA, justamente para aperfeiçoar essa cobrança de impostos. O imposto do pecado, aí talvez o ponto mais polêmico dessa reforma tributária, que é o imposto que incidirá em cima de produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, sobre produtos em que o governo quer desestimular o consumo. Por isso, colocado o nome aí, imposto do pecado, são produtos prejudiciais à saúde e o meio ambiente. Então, vários pontos aí, Douglas, cruciais de uma reforma que exemplifica o que nós vamos pagar, fica mais claro para o contribuinte e a promessa é de que pode gerar mais receitas para governadores, prefeitos e para a economia como um todo. O governador Rafael Fonteles falou lá de Brasília sobre a aprovação e comemorou o resultado. Vamos ouvir. Saindo aqui do Senado Federal, acabamos de acompanhar essa votação histórica.
por 53 votos, foi aprovada também no Senado a reforma tributária. Agora vai voltar à Câmara dos Deputados, ainda vai ter a votação de alguns destaques aqui no Senado, mas o principal foi feito. As duas casas aprovaram e agora é a segunda votação na Câmara. Tenho certeza que em breve, ainda nesse ano, o Congresso vai promulgar a PEC da reforma tributária, que vai ser o fator de maior crescimento econômico do nosso país, destravar investimento, gerar emprego e renda para o nosso povo. Estou muito feliz aqui, essa luta de décadas, de muita gente, e que eu participei efetivamente desde 2019, quando era presidente do Concefaz. Então ouvimos aí o governador Rafael Fonteles comemorando a aprovação. E você, Douglas, que foi universitário de economia, sabe muito bem, essas reformas são importantes sinalizadores para o mercado financeiro, para o cenário econômico. E os índices de hoje já mostram o mercado reagindo bem à aprovação da reforma tributária no Senado. Como disse o governador, ela ainda voltará à Câmara, porque algumas alterações foram feitas, e após a aprovação na Câmara, os deputados querem, até no máximo, o início de dezembro, aprovarem essa reforma na Câmara, para que ela possa, então, ir para a sanção do presidente da República. 30 anos de luta, Douglas, desde que o real foi criado, quase 40 anos aí, né, de luta, desde que o real foi criado, os deputados e se debate a necessidade dessa reforma tributária. Parece que agora vai sair. Eu lembro do tema reforma tributária ainda ser discutido pelo saudoso deputado federal Mussa Demes. Sim. Naquela época. Agora, o Tasso falou de uma questão aí importante, a sinalização do mercado. Porque muita gente fala em mercado como se fosse algo concreto, uma entidade, algo do gênero. Não. O mercado é, digamos aqui, fazendo uma tradução, seria o conjunto Sim. de empresas, investidores, enfim, que decidem, por exemplo, se vão aplicar o dinheiro do ponto de vista produtivo ou então do ponto de vista especulativo. Isso. Para todos os países do mundo, o interessante é investir produtivamente, porque se uma empresa chega no Brasil ou no Piauí e investe produtivamente, ela constrói fábrica, ela gera imposto, ela gera divisa, ela gera emprego, gera renda. Aí é mais confortável, o risco é menor, quando você não tem essa segurança que o Tasso falou de uma reforma tributária, você investir apenas para ganhar com juros. Lá, você coloca o dinheiro lá, Tasso, passa o tempo, você está dormindo, numa boa, final do mês você tem a remuneração do seu dinheiro tranquilamente. Mas vamos lá, o mercado não é uma entidade, mas é um sinalizador importante. Lembremos aqui que o governador Rafael Fonteles falou em internacionalização da economia. Então, para os projetos do governador Rafael Fonteles para o estado do Piauí, por isso que o governador tem comemorado, é porque todo o trabalho que é feito pelo governador depende também, claro, depende do que ele faz, mas depende também desse trabalho que é importante lá no Congresso Nacional. Então, nós não temos só essa reforma, nós temos a reforma tributária. Ela é importante em que aspecto? Ela é importante na redistribuição de renda, na simplificação da cobrança de impostos, no fim da guerra fiscal, no crescimento de receita, isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, segurança. Isso. Não é? Ou seja, o investidor chega no Piauí, chega no Maranhão, ele já sabe ali a simplificação. É isso e pronto. Não tem aquela complexidade de impostos. Traz previsibilidade e segurança, que você dizia, né, Douglas? E segurança. Só para complementar o que eu dizia, Douglas, aqui, o dólar opera neste momento em leve baixa e o Ibovespa com a alta considerável, Douglas, cerca de 0,67% desde o início do pregão, que vai até o final do dia, ou seja, a Bolsa reage crescendo levemente e o dólar também uma leve queda, o pregão se encerra no final do dia, mas já são sinais, né, Douglas, dessa reforma tributária. E aí, quando você fala em ambiente perfeito, não seria um ambiente perfeito, mas o ambiente mais próximo do perfeito, seria, por exemplo, haver um controle fiscal do governo, um controle dos gastos do governo, haver um equilíbrio fiscal, não é? A questão também da taxa de juros é um outro aspecto importante. A gente já vem com a reforma previdenciária, que também trouxe um outro
panorama de E aí já estabilidade. se fala também numa complementação, né, Tassi, para uma atualização. E uma outra reforma que é importante, eu vou dizer aqui, não tem que vai xingar, né? Mas é verdade. Já até imagino qual seja. Eu nunca tive emprego público. O Tassi nunca teve emprego público, nem o Nenê. E nós estamos vivendo aqui. E aqui é o seguinte, se eu não render, se eu não produzir, eu vou embora. Doutor Valmir, Dona Tânia, o Sérgio me manda embora. É assim qualquer empresa. Você tem que procurar render. E a reforma também importante é a reforma administrativa. É uma outra reforma que vai garantir ao governo um equilíbrio maior das suas contas. No caso da Previdência, ainda tem um outro problema, que é o sistema de aposentadoria. Também tem que ser mexido, mudado o modelo. Então, é todo um conjunto de medidas que torna o Brasil mais atrativo do ponto de vista de investimentos. Agora, essa reforma é Já que você citou, Douglas, eu acho que para mim a mais importante é a reforma política. Essa também... A quantidade de cargos, os gastos que se tem com a máquina pública. Verdade. Né? Porque onde vai o dinheiro do contribuinte quase que para um ralo. Mas agora, tá, se você falar em reforma política, enquanto você fizer a reforma agora para a próxima eleição, nunca vai funcionar. Então, a reforma tem que ser feita para entrar em vigor, por exemplo, daqui a 10, 12, 15, daqui a 3, 4 eleições. Aí a reforma funciona. Mas criar a reforma agora para a eleição seguinte, ela não vai funcionar. Vai ser sempre cobaia. E essa cobaia sempre recai, o momento cobaia sempre recai nas eleições municipais. Prefeitos e vereadores. Então, também é uma outra questão importante. A reforma política, quando a classe, como o Tassi falou, por exemplo, voto distrital misto, o Brasil é um dos poucos países do nosso tamanho que não adota esse sistema. E uma, Douglas, que vá além do sistema eleitoral. Também. Uma que mexa na quantidade de representantes, nos gastos que se tem, por exemplo, com Legislativo Federal, Legislativos Estaduais. E também, Tassi, com financiamento de campanha com dinheiro público. Entendeu? Essa é a principal, mas essa eu acho quase impossível, para não dizer que é impossível se fazer. Porque não é óbvio você pegar e você ver, por exemplo, uma briga no Congresso Nacional para aumentar o fundo de campanha. Não, porque, olha, para evitar a corrupção, para evitar qualquer tipo de influência de empresas no futuro governo, que as empresas tenham apoiado durante a campanha, nós vamos acabar com os gastos, com os investimentos privados. Então, é só investimento do público. Bom, aí você... é só investimento do público e aí você mete a mão no dinheiro do povo e não constrói um fundo, constrói um fundão. Né? É um absurdo, é um assinte à população brasileira se gastar tanto dinheiro, se votar para se gastar tanto dinheiro para fazer campanha eleitoral. Ou seja, a campanha deve existir? Deve. A campanha tem que acontecer? Tem. Tem que haver um financiamento? Tem. Mas ela pode ser simplificada. Ela pode ser mais barata. Ela pode ser mais do embate direto, da conversa, das discussões. Né? Não precisa de tanto dinheiro assim para poder fazer uma campanha eleitoral.